Encontro com Jesus. Graça e paz, queridos. Sou Paulo Freitas, passando para te informar que neste mês de março estarei com você no programa Manhã da Bispa, das 8 até o meio-dia, de segunda a sexta, e no sábado, das 8 às 11 horas da manhã, durante as férias da Regina Oliveira. Que música você gostaria de ouvir em nossa programação? É só pedir que a gente toca. Teremos o quadro Uma Música, Duas Versões. Tem Top Mais com as mais pedidas do dia. Está aniversariando? Então venha comemorar comigo. Todos os dias temos um momento dos aniversariantes do dia. Sempre temos uma mensagem de Deus para o seu coração e muito mais. Ouça, participe e divulgue nas suas redes sociais. Encontro marcado de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Manhã da Bispa. Comigo, Paulo Freitas, aqui na Rádio Shekinah 91.3 FM. Crescendo com Jesus. Conto com a sua participação. Programa Manhã da Bispa. Todos os dias, de segunda a sexta, o programa do Projeto Resgatar vai ao ar das 12 às 14 horas, pela Rádio da Bispa em 91.3 FM. Um programa diferente, que sempre vai abordar assuntos diversos, como evangelismo, política, programas sociais, participação do ouvinte. O programa do Projeto Resgatar levará até você diariamente, de olho na cidade com a Bispa, o Entre Elas, que abordará assuntos das áreas sociais e políticas. Programa do Projeto Resgatar, na Rádio da Bispa, de segunda a sexta, das 12 às 14 horas, com a Bispa Jacimara e convidados. Realização Projeto Resgatar, unindo fé, esperança e solidariedade. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, vença hoje, amanhã e sempre, com Deus o céu é o limite. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, polêmico, profundo. Nós vamos falar sobre fornicação. O que a Bíblia diz sobre fornicação? Você que está aí através da 91.3 FM, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, você que está através do site, não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão. Espectadores ao redor do mundo, ouvintes da 91.3 FM, tema de hoje, fornicação. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu peço graça, orientação ao meu amigo de todas as horas, o Espírito Santo. Fale conosco, por favor, Senhor. E obrigado por tudo. Cobre-nos no sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é um tema polêmico, é algo que dói, mas é muito importante falar sobre isso, não é? Porque a Bíblia nos alerta dos perigos do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Capelão Jorge Maciel, homem de Deus, um abraço, meu irmão, a paz. Meu amigo Edivan, Tati, Deus abençoe vocês. Marisol, lá em Portugal, Deus te abençoe. Vanúzia, Amanda, Verinha Gomes, Deus abençoe poderosamente. Olha, gente, nós vamos começar aqui em Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 3, tema de hoje, fornicação. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? E em Efésios 5, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie
de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os separados, os santos, aqueles que foram separados, aqueles que foram transladados das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Então, a fornicação, sabe, é algo que compromete a salvação. Compromete. E quantos de nós nos envolvemos, sabe, com tantas pessoas em nosso passado, não é? Muitas pessoas estão presas e estão com a vida sentimental numa prisão e não consegue ser feliz com ninguém. Ela não consegue ser feliz com o marido atual, não consegue ser feliz com a esposa, com a atual esposa, porque os pactos antigos ainda não foram quebrados. E isso só é quebrado quando há arrependimento profundo. Precisamos confessar os nossos pecados de todo o nosso coração, nos arrepender, confessar a Deus e, sabe, orar a Deus quebrando todo o pacto do passado. Quantas pessoas acham o seguinte: meu corpo, minhas regras. Tem uma canção que diz: o que o corpo faz, a alma perdoa. Mas não é isso que a Bíblia diz. E como cristão, como homem de Deus, mulher de Deus, devemos ficar com o manual do fabricante. Devemos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Quantas parceiras eu já tive em minha vida? Quantas pessoas, não é? Quantos parceiros você já se conectou? E isso precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. De repente você está aí com uma pessoa e você está praticando o sexo fora do casamento. E você pensa que isso não vai trazer nenhum mal para a sua vida. E as mulheres, você mulher, você é um portal de Deus aqui na terra. Porque os homens nascem, homens e mulheres, através de uma mulher. Você, mulher, você é um portal. Então, a conexão, não é, de um homem com uma mulher, a troca de fluidos. Interessante que, cientificamente falando, quando o homem se conecta a uma mulher, aquela mulher, ela recebe o DNA do homem. Os fluidos, sabe? Na hora do ato sexual, a troca de fluidos conecta tanto a mulher como o homem, um ao outro. E no mundo espiritual, diante de Deus, é uma fusão, é um casamento. É um casamento, mesmo que não seja feito no cartório, mesmo que não tenha a bênção do padre, do pastor, é um casamento no mundo espiritual. Agora imagina a pessoa que teve já 10 parceiras, 20, 30, não é? 50, toda semana fica com uma pessoa diferente. Imagina quantas conexões, porque aquela pessoa que você ficou com ela, sexo ocasional, tudo que está nela passou para você e o que está em você passou para ela. Você só não pode passar o Espírito Santo, porque só Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas os demônios que estão naquela pessoa, também enfermidades,
conexões de outros parceiros que aquela pessoa teve, tudo aquilo ali, aquela herança, passa para você. E isso no mundo espiritual, esse casamento, não é? Que você se conecta com uma pessoa hoje sexualmente, aí não dá certo. Ah, mas eu fui fiel ali, não deu certo, se desconectou. Amanhã você conhece outra pessoa. Eu briguei com a minha esposa, então agora, por causa dessa briga, deixa eu colocar de volta aqui, por causa dessa briga que eu tive com a minha esposa, então, na hora da raiva, eu vou me conectar com outra pessoa. Eu tive, sabe, uma briga com o meu marido, separamos, ficamos um mês separado, eu conheci alguém, me conectei, me arrependi, mas me conectei. Então você contaminou o seu leito. O homem que faz isso, a mulher que faz isso, você contaminou o seu leito. Agora, imagine aqueles que conhecem a palavra de Deus como eu e você conhecemos e caímos no pecado da imoralidade sexual. Sabe, são portais para espíritos demoníacos. E isso compromete a salvação, a nossa salvação. Então, pregamos a palavra, vamos à igreja, sabe? Ninguém sabe o que nós fazemos na nossa vida privada, mas Deus tudo vê. Seja o adultério emocional, quando você acaba se apaixonando por alguém, está ligado emocionalmente, seja virtual, ou mesmo a conexão física, que aí, nessa conexão, sabe, o DNA daquele homem é introduzido na mulher e há dados científicos que a mulher, ela separou-se daquele homem e ela contraiu ali um outro relacionamento e engravidou desse relacionamento que ela está atual. Realmente o pai é do companheiro atual, mas acontece casos da criança trazer todos os traços genéticos do parceiro anterior. Porque a mulher absorveu o DNA daquele parceiro, sabe? E o corpo ainda não foi purificado, o corpo não foi purificado daquela conexão do passado. Então, há casos que a pessoa até diz, meu Deus do céu, não puxou nada ao pai, é até parecido com o meu ex, mas eu não tive nada com o meu ex. Aí o atual diz, eu quero DNA, porque não parece nada comigo. Mas é dele mesmo, muitas das vezes é dele mesmo, não do anterior, do ex. Mas a mulher, no corpo dela, ela carrega ainda o DNA dos antigos parceiros ou do antigo parceiro, mesmo tendo contraído um novo relacionamento. Então, isso é muito sério. É por isso que qualquer pecado prejudica, todo tipo de pecado nos prejudica. Mas o pecado na área sexual é algo que, sabe, que é terrível, porque abre-se portas para os demônios entrarem no corpo daquela pessoa. No corpo daquela pessoa. A Bíblia diz que quem se une a uma meretriz se torna uma pessoa com ela. É um casamento. Veja que o casal, quando você casa, não é o casal se torna um. Mas quando a pessoa se relaciona,
significa que os relacionamentos antigos que eu tive conexões com outras mulheres. Então, tudo que estava em mim e o meu DNA eu transmiti para elas. E o que estava nelas foi transmitido para mim. Em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, meu corpo é purificado, minha alma é purificada, meu espírito é purificado. Então, aquele pacto antigo é quebrado. Mas o inimigo vai fazer de tudo por tudo para você se conectar com outra pessoa, mesmo depois de você ser um cristão lavado e remido, e você acaba caindo, se você cai no pecado do adultério, ou é um cristão solteiro, cai no pecado da fornicação, você recebe a herança maldita que o pecado traz. Porque aquela parceira, homem de Deus, que você acabou caindo no pecado com ela, ela trouxe consigo conexões de parceiros que ela teve no passado. Mulher de Deus, você está firme com Jesus, fazendo a obra na igreja, é solteira, é viúva, ou está separada do seu marido, e já está divorciada, e você encontra alguém na igreja, aquele homem na igreja, mesmo ele estando ali na igreja, você encontra com ele, e ambos não se purificam esperando o casamento, e caem no pecado da fornicação. Então, você estava lavada e remida, mas agora aquele homem que está na igreja, ou que chegou na igreja, e só porque ele frequenta uma igreja, então, vocês começaram a namorar e já se conectaram sexualmente, vocês então entraram no pecado da fornicação, e a herança que ele traz do sistema do mundo, das mulheres que ele teve lá fora, a herança de mulheres que eram envolvidas com bruxaria, que vêm de famílias destruídas, sabe, que contraíram maldições hereditárias, tudo isso, aquela carga vem sobre aquele homem que não passou por um processo de libertação, porque a libertação, primeiro a pessoa tem que querer ser liberta, tem que confessar, se arrepender dos seus pecados, confessar os pecados e não fazer mais aquilo que um dia fez no passado. Se a pessoa não quiser libertação, não adianta, sai demônio, queima Jesus, está amarrado e acorrentado, mas a pessoa ainda vive nas práticas, ou está na igreja, mas ainda não se arrependeu das práticas do passado, não quebrou as correntes do passado, os portais não foram fechados. E ainda conectou você, solteira ou viúva ou separada, dentro da igreja, estava pura, agora você está conectada a demônios da área da sexualidade. É por isso que mulheres são atacadas por espíritos que em África, quando eu vivi mais de 9 anos ali, e eu acompanhei muitos casos, e aqui também no Brasil, de mulheres vítimas de demônios noturnos, espíritos noturnos. Espíritos que atacam a mulher e até estupram a mulher. É isso mesmo, de repente você nunca ouviu falar nisto. Mas há espíritos noturnos que aparecem em forma de homem e acabam ali tendo a relação sexual com uma mulher sem o consentimento dela. Eu atendo muita gente assim. Eu estou dizendo isso segundo a palavra de Deus e segundo a minha experiência de 32 anos que prego a palavra, dos quais mais de 9 anos vivi em África pregando a poderosa palavra de Deus. Então, a fornicação e qualquer relacionamento, não é? A fornicação é um relacionamento fora do casamento, não é? E aí foge do padrão do casamento, foge do padrão estabelecido pelo Criador, por Deus. Então, na Bíblia,
fornicação também é chamado de imoralidade sexual. Vamos lá. Colossenses 3, versículo 5. Meus amados, é muito sério isso. O relacionamento sexual nunca é algo casual, não é? Então, isso cria um elo. Isso cria um elo, gente. Isso cria um elo muito forte, espiritual. Conecta você à herança, sabe, daquela pessoa, herança maldita do pecado de geração em geração. Por isso que o homem deve ser marido de uma só mulher. E a mulher deve ser fiel ao seu marido. E não manchar o leito do casamento, não contaminar o seu casamento. Então, é preciso, sabe, você mulher que já teve outros parceiros, se arrepender, confessar a Deus, pedir perdão e falar: eu rejeito, eu renego, eu quebro todo o pacto sexual do meu passado. E sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ser purificada. Você, homem, porque o homem às vezes se gaba: eu já tive várias mulheres. Senhor, eu renuncio todo o pacto do passado sexual. Eu renuncio toda herança. Eu tive contato sexual com várias mulheres no passado. Eu quebro esse laço espiritual, essa conexão. A minha conexão é com o Senhor e com a minha esposa. Eu me arrependo e confesso. Sabe o que é que vai acontecer? O casal vão estar puros diante de Deus, marido e mulher. É aí que acontece a libertação profunda. Você vê que pessoas casam, traz a herança maldita de relacionamentos passados. E o que acontecia naquele relacionamento do passado está acontecendo agora. Pastor, todo homem que eu conheço, sabe, eu faço de tudo para agradar ele, de tudo, sabe? E no final eu sou traída. No final os homens me abandonam. Veja que coisa. Pastor, toda mulher, sabe? Aí diz: todo homem é igual, ou toda mulher é igual. Toda mulher que eu conheço, faço de tudo por essas mulheres. E eu acabo ou sendo traído, ou a mulher esfria comigo, a mulher começa carinhosa, depois começa a se distanciar, e aí vai vindo um filme na minha cabeça, que tudo que acontecia no meu relacionamento passado está acontecendo agora, com esse também. Então, é preciso o casal ir numa igreja, orar juntos, confessar os pecados, pedir ajuda pastoral e passar por um procedimento de uma oração de libertação, e ambos renunciarem todos os parceiros do passado e renovarem o pacto, a aliança com o Criador e os votos um com o outro de fidelidade. De fidelidade. E lembre-se, a mulher é um portal pelo qual os seres humanos nascem. A mulher é diferente de tudo. Sabe? Realmente é algo extraordinário que Deus fez. Por isso que a mulher tem que cuidar, o marido tem que cuidar dela, tem que proteger ela, tem que amar, tem que dar carinho à mulher, sabe? O marido tem que realmente ser o provedor, protetor. Ela pode trabalhar, pode ter dinheiro, amém, glória a Deus, mas você tem que estar ali, sabe? Protegendo, cuidando, dando carinho, porque a mulher é diferente. A mulher é um portal, a mulher tem que estar, ela precisa se sentir bem, segura, valorizada, amada, protegida. Então, meus amados, vamos lá, olha o que diz aqui, Colossenses 3:5, tema de hoje, fornicação. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês.
Então é uma responsabilidade minha. Se você era um homem mulherengo, você entregou a vida a Jesus, você não pode trazer essa herança maldita do passado e contaminar sua família atual. Você precisa confessar seus pecados, se arrepender de verdade, se é que você quer realmente o seu nome escrito no livro da vida e que Deus abençoe a sua família. Porque não é só ir numa igreja, ter um título de pastor, de bispo, sabe, de apóstolo, eu sou da comissão, eu tenho um cargo numa igreja. Não. É preciso um relacionamento profundo e receber a cura completa no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, quebrando toda a conexão do passado, toda a conexão, para que você se torne um homem semelhante a Jesus. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, mas não é a qualquer marido, não. É o marido que se parece com Cristo. É o marido que é temente a Jesus. É o marido que é fiel, que dá a vida pela igreja. A igreja é a mulher. Veja, Yahvé, ele casa com Israel e Jesus casa com a igreja. E a igreja é pura, a igreja é limpa, a igreja ela é lavada e remida pelo sangue do noivo. Jesus é o marido que dá a vida pela esposa. E o marido deve dar a vida pela mulher. Então, é muito importante isso, sabe? Se você quer privacidade no casamento, então fica solteiro. Minha mulher não tem acesso ao meu celular, minha mulher não tem acesso a isso, aquilo, outro, sabe? O meu dinheiro é o meu dinheiro. Então, atenção, mulheres, viu? Vocês são especiais. Vocês são portais de Deus na terra. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então a responsabilidade é minha de renunciar o pecado. Aí veja o que é que nós temos que renunciar, homem e mulher, homens e mulheres. Imoralidade sexual, sexo fora do casamento ou antes do casamento. Sexo ocasional. Porque aí você encontra uma pessoa na igreja hoje, namora, já vai para a cama com ele. Ou encontra num barzinho, numa festa de aniversário, uma amiga convida o primo e convida alguém, você vai, se conecta sexualmente. Aí não dá certo, amanhã você encontra outra pessoa, mas eu estou na igreja, pastor, estou orando, eu faço a corrente e desacorrenta, a correnta e desacorrenta, e nada acontece. Parece que Jesus é fraquinho, sabe? E o pior de tudo, que se a pessoa morre no pecado, o salário do pecado é a morte. Precisamos nos arrepender, seja aquele que praticou o adultério um dia, seja aquele que praticou a fornicação, seja aquele que praticou qualquer tipo de pecado, não é? Mas hoje eu quero falar sobre isso, fornicação. É o tema de hoje. Então, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Fornicação ou imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Olha só, impureza, não é? E aí vem uma série de coisas aqui, sabe? A banalização do ato sexual. A pessoa fica com um ali, outro aqui, um parceiro, duas mulheres ao mesmo tempo, dois homens, sabe? Paixão. A pessoa se apaixona. A paixão é algo, sabe, como uma droga, que a pessoa não se controla. Tem gente que se apaixona pela outra, pela internet, sabe? Ou porque viu uma vez, ou porque viu numa festa e fica ali apaixonado. Às vezes o homem é casado, vai até orar a Deus para o homem separar, para a mulher morrer, sabe? E aí diz, desejos maus. Aí vem pornografia pela internet, não é? E ganância
Não é querer tomar aquilo que a esposa é do seu amigo, sabe? É do seu colega de trabalho. Que é idolatria. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, à luz da palavra. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Puro. Mulheres de Deus, você brigou com seu marido, aí vem lá alguém no setor de trabalho, você é um troféu para ele. Aquele seu colega de trabalho que fica lançando lisonjeios, conversa com você tocando na sua mão, conversa com você jogando charme, aí você fala do seu marido para ele, você dá uma abertura, você abre uma brecha, uma porta para uma conexão extraconjugal. E você acaba se envolvendo e se apaixonando. Às vezes nem se conectou ainda sexualmente, mas já está atraindo emocionalmente. Porque você, que é responsável por ser fiel a Deus e ao seu marido, você abriu essa oportunidade. Agora, a pergunta é, você teme a Deus e quer a salvação? Você quer viver na pureza? Ou vai manchar a sua alma se conectando a outro homem? Quando você se conecta a outra pessoa sexualmente, seus corpos ficam no mundo espiritual grudados, presos um ao outro. Você pega um papel, sabe? Pega uma cartolina de cor vermelha ou azul, uma cartolina de cor azul e outra de branca, aí você coloca cola, sabe? Depois você vai descolar. Você vai perceber que depois que a cola endurecer, quando você tentar desgrudar aquilo ali, que está chapado no outro, vai arrancar pedaços tanto da cartolina azul como da branca. Agora imagina quantas pessoas de várias cores, sabe? De várias etnias, religiões, de vários segmentos, crenças, conexões. Eu e você já nos conectamos antes de conhecermos a Jesus, ou até mesmo depois. Caímos no pecado. Agora imagina você tirar essa cartolina pura, branca, da azul, da vermelha, ou seja lá qual for a cor. Geralmente vai arrancar pedaços de ambos. Por quê? O que está naquele homem ficará em você, o que está em você ficará naquele homem. Então, é preciso realmente passar por um processo de libertação profunda, arrependimento sincero, confissão dos pecados, sabe? E renovação da aliança com Deus. E é preciso fazer essa oração realmente de todo o coração. Senão, você não vai entender o porquê que você não é feliz no amor. Sabe que existem feitiços na África? Que quando a mulher coloca o feitiço nos quadris, por exemplo, e onde ela passa, o homem, ele é tentado pelos demônios, homens, seja na rua, no setor do trabalho, a virar o pescoço para olhar para os quadris dela. Ou qualquer outra parte do corpo, seja os olhos, a boca, a nuca, sabe? E quando esses homens se conectam a essas mulheres, são pais de famílias, empresários bem-sucedidos, ele mancha o casamento dele, de repente ele esfria com a mulher esfria com ele, começa as brigas no casamento, que os demônios entraram ali, começa problemas na empresa, é só problema na empresa, porque há legiões de demônios e cada um tem a sua especialidade. A Bíblia chama de dominadores. São espíritos dominadores. E começa aquele homem que era bem-sucedido, fica doente, começa a falir, começa a ficar endividado, sabe? Veja homens mulherengos, geralmente começam a perder dinheiro, porque eles mancham o leito conjugal com adultérios.
Então, a palavra de Deus diz que o casamento deve ser honrado por todos. Todos os casais, homem e mulher. O leito conjugal conservado puro, sem adultério, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja, Deus vai julgar tanto os fornicadores, imorais, como também os adúlteros. Então veja que se morre na prática da fornicação, se morre na prática do adultério, vai esperar o juízo final. Vai para o Sheol, o mundo dos mortos, e esperar o juízo final. Vamos lá. Mateus 15, 19. Pastor, e a pornografia na internet? Sabe? Olha o que diz aqui Mateus 15, 19. Pois da mente do homem saem os maus pensamentos, homicídios, os adultérios, fornicação, que é imoralidades sexuais, roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então você precisa, homem de Deus, guardar seus olhos, cuidado com a rede social, mulher de Deus. Cuidado com esses prints, cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Meus amados irmãos, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, que é a fornicação, impureza e libertinagem. 1 Coríntios 6,9. Pastor, mas perde a salvação? Vamos ficar com a Bíblia, eu não quero dizer nada daquilo que eu acho ou penso. 1 Coríntios 6,9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, quem pratica fornicação, nem idólatras vai herdar o reino de Deus, vai ser salvo, nem adúlteros. E aqui vem uma série de coisas que, se eu falar aqui, eu posso ser até processado. Então, meus amados irmãos, tema de hoje, fornicação. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Meu Jesus, é tão sério isso, gente, tão sério, porque eu vou parar por aqui por causa do tempo, não é? Mas há pessoas que acham que é normal, sabe, o que a gente faz, o coração é quem manda, o que a alma faz, o que o corpo faz, a alma perdoa, né? Mas Deus não perdoa, não. Só perdoa se tiver arrependimento e confissão dos pecados e a quebra dos pactos antigos. Tá certo, gente? Veja que no Velho Testamento, o casamento era o seguinte: o sujeito levava a mulher para a tenda e tinha relação sexual, e geralmente tinha que sangrar para mostrar que a noiva era pura. Quando era uma princesa, chegava lá com os lençóis brancos e colocava lá, sabe? Para que os súditos vissem que a princesa casou pura. Então Jesus vai casar com uma igreja pura, virgem. Lembra da passagem das virgens? Que 5 eram nécias e 5 eram prudentes? Então, o noivo Jesus, veja o casamento de Isaac com Rebeca. Sabe que Abraão mandou buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Abraão representa Deus mandando buscar a igreja, arrebatando a igreja para o casamento de Cristo com a igreja. E só vai viver com Deus para sempre quem viver na pureza. Você pode ter dinheiro, fama, pregar muito bem, cantar muito bem, você pode arrebentar, sabe? Mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora eu quero fazer a oração de arrependimento e de quebra de todo o pacto antigo, Pai.
se você se arrepende, sabe, dos pecados do passado, de conexões do passado, homem de Deus, as mulheres que você, sabe, de repente você cometeu adultério, seduziu elas para elas traírem, não é? Pastor, me envolvi com mulher casada. Eu me envolvi, sabe, com todo tipo de imoralidade sexual. Eu me arrependo, pastor. Eu confesso os meus pecados. Eu aconselho você a fazer uma lista. Se você não lembra do nome de todo mundo, que tem gente que se conectou através de um estupro, muitas das vezes bêbada ou bêbado, e você não lembra de todo mundo, mas você deve confessar e dizer: Senhor, até quem eu nem me lembro, tudo que eu já fiz, toda conexão sexual, eu me arrependo. E eu quebro esse pacto antigo. E essa herança maldita desses parceiros, eu renego, eu rejeito. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles também. Me perdoe e perdoa eles. Me cura e cura eles também. E purifica o meu corpo. Que o meu corpo seja o teu templo, lavado e remido, puro, purificado pelo teu sangue, pela tua palavra. Que o meu espírito seja conectado ao teu espírito e os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Começa a se arrepender agora. Confesse, confesse, confesse. A distância não é uma barreira. Eu não estou aí com você, mas eu estou aqui. E o Espírito Santo está conosco. A distância não é uma barreira para o poder de Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu confesso os meus pecados. Toda conexão antiga, todo casamento antigo, porque o relacionamento sexual com uma pessoa é um casamento no mundo espiritual. Eu quebro agora esses pactos antigos. A minha aliança é com o Senhor, a minha aliança é com a minha esposa. O meu pacto é com o Senhor Jesus e não com os espíritos dos antepassados dessas pessoas, com espíritos que essas pessoas se conectaram um dia. Senhor, a minha aliança é contigo, Senhor Jesus. E com a minha esposa, começa a falar. Diga: a minha aliança é com o meu marido, é com o Senhor Jesus e com o meu marido. Sim, é com o Senhor e com o meu marido. Em nome de Jesus, seja desconectado de toda herança maldita. Seja desconectada de toda herança maldita, todo elo sexual, toda quebra de aliança. Sim, todo leito conjugal que foi manchado seja lavado agora pelo sangue de Jesus. Seu corpo seja purificado agora. Sim, que você venha ficar alvo como a neve, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te liberto agora, eu te libero agora, eu te liberto agora, eu te libero agora, em nome de Jesus, seja livre. Eu retiro você dessa conexão do passado e conecto você em nome de Jesus ao Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Cobre-nos, Pai. Perdão e misericórdia. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça essa oração, sabe? Em casa ou no trabalho, onde você estiver, mais uma vez. Mas faça de todo o seu coração. De todo o coração. Chame seu marido para conversar, sua esposa, ore junto com ele, quebrando toda a aliança do passado, toda a conexão do passado, para que o seu relacionamento seja santo e puro diante do Senhor. Deus abençoe. Emanuel, Deus é conosco. Bendito seja o Cordeiro
que na cruz por nós